E aí galera, aqui quem vos fala é o professor Adonai e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo desse cara, o bruxo do Cosme Velho, né? Machado de Assis. E hoje vamos falar sobre as características machadianas. Como eu falei para vocês anteriormente, Machado de Assis é um autor de transição. Machado começa no romantismo, depois transita para o realismo. O seu romantismo começa com a publicação da obra Ressurreição, depois ele escreve A Mão e a Luva, escreve o clássico grandioso Helena, né, que permeia os sonhos dos literatos, a grande musa romântica Helena, né, e depois termina essa fase com Yaya Garcia. A partir de 1881, Machado de Assis ingressa nessa ótica realista com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois seguem-se Quincas Borba, depois vem o grandioso clássico dos clássicos, na minha humilde opinião, a melhor obra do Machado, aquela obra que ele deixou aberta para a gente ficar matutando até hoje, traiu ou não traiu, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, Dom Casmurro. Depois ele escreve um romance histórico chamado Esaú e Jacó e finaliza os seus romances com Memorial de Aires. Ainda temos contos, crônicas machadianas, correspondências sem fim. Então Machado tem uma obra muito grandiosa, teatro também é bom lembrar. Então Machado tem uma obra extremamente vasta e grandiosa. E dentro dessa obra que o Machado compõe, temos algumas características que são peculiares a esse estilo, que antes de serem características realistas ou características de uma época, são também muitas delas características do Machado de Assis, coisas que você só vai encontrar na obra dele, né? Algumas delas são de época, como por exemplo, a gente começa aqui falando da análise do caráter. Machado de Assis é o cara que vai analisar o caráter dos personagens. Machado adora mostrar pra gente o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo, quais são as suas motivações, quais são as suas inclinações. Machado é um psicologista. Ele vai utilizar essa ideia de entrar na mente do personagem e mostrar pra gente quais são as inclinações, qual é a verdadeira personalidade dele, o que ele está pensando, o que ele pensou antes de tomar determinada decisão, determinada atitude. Então Machado nos leva a uma viagem no interior dos personagens para que nós possamos conhecer esse personagem por dentro, né? Isso parte de uma característica muito maior chamada verossimilhança. Machado vai trabalhar com personagens que têm uma semelhança muito grande com a realidade, com aquilo que a gente conhece. É muito comum você ler as obras do Machado e descobrir uma pessoa muito parecida com ela na vida real, ou identificar características parecidas de uma pessoa que você conhece com algum personagem do Machado. Quem nunca conheceu uma Capitu, uma moça aí que ela é volúvel, que ela é dissimulada, sabe o que é dissimulação? Aquela pessoa que ela finge ser santinha, ela finge ser a sua amiga que finge ser uma boa menina, ela finge ser uma coisa que ela não é, mas você que é amiguinha dela, você sabe o que ela é de verdade, ela é dissimulada. Quem não conhece uma pessoa dissimulada por aí? Machado vai utilizar a verossimilhança nos seus personagens. Os personagens machadianos são volúveis. Olha a volubilidade aqui. O que é a volubilidade? É a inconstância. Os personagens mudam de caráter no decorrer da obra. Não são como os personagens românticos do período anterior, né, ao realismo, onde o personagem começa herói e termina herói, começa vilão, termina vilão, começa donzela em perigo, termina donzela em perigo. Não, aqui ele pode começar bom e terminar mal, né? Ter um percurso dentro da obra de decadência. Ele pode começar mal ou vilão na história, no início, e depois terminar como herói. Tem um percurso aí de regeneração. Então os personagens machadianos são volúveis. Eles têm essa oscilação de caráter durante a obra. Então você não sabe muito bem até o final da obra o que eles vão ser exatamente. Então só o final da obra vai dizer o que aquele personagem, qual foi o percurso de caráter que ele teve durante a obra. Machado é um elitista. O elitismo é muito importante para a gente entender Machado de Assis. Praticamente todos os personagens do Machado de Assis, eles pertencem a uma classe social apenas. Os personagens machadianos, eles pertencem à burguesia carioca do século XIX,
Machado é um elitista, Machado gosta da burguesia, talvez uma influência aí shakespeariana em Machado de Assis, até porque Shakespeare também era um elitista. Shakespeare gostava de reis, de duques, de príncipes, né? Gostava de monarquia. E aqui no Brasil, Machado gosta da elite, da burguesia carioca. Talvez ele situe todos os personagens dentro de uma mesma classe social, para que a gente não fique imaginando que, nossa, ele teve esse comportamento porque é pobre, ou teve esse comportamento porque é rico. Não. Como todos pertencem à mesma classe social, então a origem, a inclinação dos personagens vem de uma questão moral e não de uma questão social. Tá? Machado é o rei, o mestre da ironia, do sarcasmo, do humor negro. Quem não lembra da nossa querida Eugênia, né, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ela era bonita, mas coxa. O anjo dos anjos, coxa. E ele termina dizendo, ela era minha Vênus manca. São os tropeços da vida, né? Então Machado é irônico, Machado nos faz rir daquilo que não deveríamos rir. Ele brinca com a deficiência, até porque Memórias Póstumas também é uma obra onde ele vai satirizar o ser humano, é uma obra de ódio ao ser humano, né? Do início ao fim ele está ali satirizando o comportamento humano. Machado é o mestre da digressão. O que é essa digressão aqui, tá? O que é a digressão? Machado gosta de provocar o leitor. Machado é o cara que gosta de conversar com você no meio da história. Lá no meio da história, de repente, ele começa a falar com você. Ei, leitor, é sempre assim. Ei, leitor, você tá vendo o que vai acontecer com esse personagem? Eu acho que você está pensando que vai acontecer tal coisa. E de repente ele diz, não, mas vai acontecer isso aqui. Leitor, fecha o meu livro. Leitor, para de ler essa obra. Ele até conta o final da história para você largar o livro logo. Ele te provoca durante a obra inteira. A digressão é aquela conversa que o narrador vai manter com você, leitor, com nós aqui, leitores, durante a narrativa, não deixando a gente ler. Machado parece aquele bruxo, inclusive ele era apelidado assim, né, de bruxo do Cosme Velho. Parece aquela entidade, a gente está lendo aqui o Machado e ele está aqui, ó, falando contigo aqui, parece uma assombração, né? E é a digressão. Intertextualidade, muito interessante também. Machado adorava fazer citações, Machado adorava mostrar para a gente que ele tinha lido e você não. Eu acredito muito que ler Machado de Assis no século XIX deveria ser uma tarefa extremamente difícil, por conta de que ele te força, né, uma forma dele forçar o leitor a se tornar um erudito igual a ele. Então ele cita Hamlet, cita muito Shakespeare, cita Macbeth, cita o Mercador de Veneza. Então o Machado te força, de certa forma, a ler coisas, a ir buscar outras obras a partir da leitura da obra dele. Machado tem uma universalidade muito grande na obra dele. Ler Machado é ler um autor ainda muito atual. Machado tem uma atemporalidade muito grande. Tudo que você lê de Machado, você consegue interpretar para os dias atuais. Machado, sem dúvida, foi um dos maiores intérpretes do Brasil. Foi o cara que, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás é a abreviatura de Brasil, é uma grande metáfora do que o Brasil pretendia ser no século XIX, né? Aquele cara que queria liberdade para ser tudo, mas não consegue nunca ser nada, até porque Memórias Póstumas de Brás Cubas também é uma obra de não realizações do Brás Cubas. O que mais fica evidente é aquilo que ele não consegue fazer, é aquele que podia ser tudo. O Brasil é o país do futuro, mas nunca consegue ser muita coisa na vida. Esse era o Brás Cubas. Então, Machado de Assis tem sempre uma importância muito grande. Leia Machado. Na próxima videoaula a gente vai começar a comentar mais obras de Machado de Assis. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo e me digam que obra você quer que eu comente na próxima